Oi, gente. Estou aqui hoje para apresentar um novo podcast que se chama Portal Literário. É uma parceria entre o Portal do Saber, a Escola Portal do Saber, e o Portal Espera Feliz. Então, por isso que a gente colocou esse nome. E a gente vai tratar de temas literários que envolve história, principalmente a do Brasil, história, que envolve sociologia, filosofia, psicologia dos personagens, por exemplo. E hoje, especialmente hoje, para nossa inauguração desse podcast, a gente vai falar sobre um conto do Machado de Assis. Machado de Assis, que viveu ali na época, escreveu na época do realismo, a escola literária ali por volta de 1880, final do século XIX, que traz avanços científicos na história do Brasil, urbanização do centro ali do Rio de Janeiro. A gente vem de uma herança de revoluções industriais na França, por exemplo. Então, é todo esse avanço e essa visão da razão. É o homem mais levado ao pensamento científico, à razão. Aí o Machado de Assis vem escrevendo o realismo da sociedade, retratando a hipocrisia da elite brasileira da época, da burguesia. E ele é tão crítico e irônico e um texto assim gostoso da gente ler, que ele traz coisas que atualmente a gente percebe no ser humano. Ele traz essas críticas que hoje a gente percebe, por isso que é um texto atemporal, porque até hoje se encaixa nas características humanas. Nesse conto, especificamente, que é O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana, eu trouxe a Brenda aqui para falar sobre ele, Olá, boa tarde. que é aluna da segunda série do Portal do Saber. A Brenda apresentou um trabalho, os alunos da sala dela apresentaram trabalhos dos contos do Machado de Assis, e aí eu convidei a Brenda, porque ela foi muito maravilhosa na aula, e eu convidei ela para apresentar essa história aqui pra gente. Só pelo nome, pelo título, subtítulo desse conto, que é Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana, a gente vê como os escritores da época tentavam estudar o ser humano. Então, tratar a sociedade, o ser humano, como uma ciência mesmo a ser estudada. A Brenda vai falar um pouquinho agora desse conto pra gente, né, Brenda? Isso aí. Ele traz uma história muito interessante, como você falou, sobre a alma humana, né? 5 amigos estavam sentados em um momento, conversando sobre questões de alta transcendência, sobre questões da vida, da alma humana. E aí eles chegaram nesse ponto, né? Da onde que vem a natureza da alma? E aí um dos personagens, um desses amigos, era chamado Jacobina. Ele era uma pessoa muito introspectiva, ele era de uma inteligência muito grande. Então seus amigos perguntaram para ele o que ele achava, de onde que a alma vinha. E aí ele falou que a alma humana, nós temos duas almas, que é a alma interior e a alma exterior. Uma que olha de dentro para fora e a outra que olha de fora para dentro. E aí ele conta um episódio da vida dele, de quando ele tinha lá os seus 25 anos, que ele foi promovido para alferes da Guarda Nacional, que era um título ali de muito alta patente. Tipo um sargento. Exatamente. E aí, quando ele foi promovido para alferes, a família dele achou aquilo o máximo, começou a elogiar ele, e ele foi muito querido por todos, né? Foi uma vanglória muito grande, muito prestígio. E aí, uma tia dele, que morava num sítio, chamou ele para que ele fosse vestir a farda, né? Mostrar todo aquele uniforme ali de alferes para ela. E aí ele vai pro sítio, né? Passar um tempo lá com a tia. E aí a tia elogia e chama ele de senhor alferes. Era alferes pra lá, alferes pra cá. Deixou de ter nome, né? Deixou de ter nome, ele até falava com ela, tia, você pode me chamar de Joãozinho, que era o apelido dele. Ela falou assim, não, você é o senhor alferes. Você foi promovido por um título de muita grande alta patente, né? Então, você é muito especial. Enfim, E ele até era... os escravos da casa. Os escravos que ajudavam ali dentro da casa, eles também chamavam ele de nhô alferes pra lá e pra cá. Fazia tudo o que ele queria. Isso. E tinha lá, na casa da tia dele, um espelho que ele tinha vindo junto com a corte de Dom João VI em 1809. E vinha passando de geração em geração, né? Como eu falei, o texto ele foi escrito em 1882. Então já vinha
o espelho tinha ali uns bons anos. E ele era um espelho de muito valor. Ele era todo ordenado a ouro, né? E aí Era a peça mais cara da casa. exatamente, a tia dá esse espelho pra que ele pudesse guardar no quarto. Ele deixa lá quietinho no quarto. E fica muito feliz por isso, né? E aí ele fala que em determinado momento, Jacobino contando pros seus amigos, né? Que havia um equilíbrio ali, né? Entre a alma interior e a alma exterior. Só que aí ele fala também que em determinado momento de tanto essa vanglória, esses elogios, esses prestígios, essa alma exterior começou a tomar conta dele. E aí a tia, ela precisou sair do sítio porque uma filha dela que não morava por ali foi tomada de uma doença, então ela precisava cuidar dela. E falou assim, ó, você fica aqui no sítio pra mim um tempinho cuidando do sítio, né, senhor Alferes? Você fica aí pra mim e eu vou lá cuidar dela e daqui uns dias eu tô voltando aí. Então ela vai e deixa ele lá. E aí ele fica bem, né? Os escravos estão lá, tô sempre ajudando ele, então tá Ainda chamando tranquilo. ele de Inho Alferes. Tá de boa, Exatamente. ainda tá sendo bajulado. Exatamente. Só que aí ele acorda num dia e os escravos sumiram. Não tinha ninguém no sítio. Ele se vê sozinho. Os escravos fugiram, né? Fugiram, montaram um montim e fugiram. E aí ele ficou lá, ué, o que aconteceu que eu tô sozinho aqui? E aí ele começou a se sentir muito sozinho, ele ia pra lá, ia pra cá. E isso começou a gerar um transtorno dentro dele. Ele começou a se sentir solitário, começou a se sentir vazio, sozinho. Ele não sentia que ele era ele mesmo, sabe? E aí aquilo tava mexendo tanto com ele, tanto com o psicológico dele, que ele virou e falou assim, cara, eu tenho que sair daqui. E eu vou embora. Ele deve ter sobrevivido 1 dia e meio, 2 dias, assim. E aí ele fala assim, cara, eu tenho que ir embora daqui, que não tô conseguindo ficar aqui. E aí ele tem uma ideia, assim, fala assim, Pra recuperar essa alma, né? ele fala assim, cara, eu vou pegar o espelho. Então ele pega o espelho, coloca lá na sala, que tava ficando no quarto dele, e veste a farda novamente, se olha no espelho. E ele consegue se ver de novo. Ele até fala, o Jacobina, que nos seus sonhos, onde transborda ali, né, a nossa alma interior, ele sonhava em ser o Senhor Alferes. Ele sonhava de novo com aquela mesa farta, com a glória que a dele. tia e os escravos Exatamente, proporcionavam. porque o que que é isso? A alma exterior era ele ser um alferes, era ele ser muito querido. E quando as pessoas foram embora, acabou aquele prestígio. Não tinha quem o elogiasse, quem o chamasse atenção, gostasse dele. Então aquilo tinha acabado. Então, quando ele coloca o espelho na sala e veste a farda, ele volta a se ver o senhor Alferes. Aquela alma, ele recupera aquela alma exterior ali, né? Então, aquilo ali volta pra ele. E aí ele consegue passar mais alguns dias. Exatamente, ele fica até mais uns 6 dias, que é quando a tia dele retorna ao sítio. Aí a gente vê que o personagem, ele perdeu a alma interior por causa da aparência, do que é externo. A gente pode fazer uma associação do ser com o ter. O ser sendo a alma interior, a essência, e o ter sendo aquilo que a sociedade... A alma exterior é a que olha de fora para dentro, é como a sociedade vê a gente. E aí isso vai entrando e sendo, no caso do personagem, foi quem ele passou a ser. Ele passou a se enxergar como as pessoas o enxergavam. Aí Machado de Assis vem criticando a hipocrisia de se viver de aparência. Você não precisa mais da essência, porque a aparência é quem você aparenta ser, como a sociedade te vê. Você tendo mais prestígio, você tem mais valor. Então é isso que ele vem trazendo pra gente, essa hipocrisia social de que o ter vale mais do que o ser. Trazendo para os nossos dias de hoje, a gente pode pegar essa alma exterior quase como sendo a rede social, digamos assim, onde as pessoas estão vendo a gente, né? E estão dando likes nas nossas fotos e Comentando e comentando. olhando. É quase como assim, o que eu estou fazendo eu vou postar para validar a minha vida. É mais ou menos o que o Jacobina fazia. A vida dele passou a ser validada por um título, por uma farda. E isso a gente, como o Machado é tão atemporal, a gente trazendo para os dias de hoje, seria uma boa conexão a se fazer da rede Realmente. social. Você tem rede social, Brenda? Não, Não, Brenda. não tenho. Não tem? Não. Mas peraí, é por opção ou
Pela idade, não sei, pelo... É os dois. Na verdade, meus pais preferem que eu não tenha e eu realmente consigo enxergar isso, sabe? Faz muita essa ilusão a isso que a gente tá vendo aqui, né? Porque Total, não, eu tô chocando. a rede social, ela é o espelho, né? É um pouco dessa alma externa. Então, tipo assim, eu acho muito bacana essa questão de você entender exatamente aonde está ali a sua alma interior, né? Pra depois você se expor, pra depois você pensar em quem você E você realmente ainda tá é em ali. informação, né? Informação de tudo da vida, dos valores. Exatamente, e às vezes eu falo até, às vezes eu acho isso um pouco injusto, às Eu vezes ia te até um perguntar pouco agora, você tem chato. vontade de ter? Porque que acontece? Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, a nossa alma exterior tá toda ali. Por exemplo, você vai perguntar assim, quem que é fulano, quem que é ciclano? Aí a pessoa vai, fala isso e aquilo, eu falo assim, não sei. Aí, peraí, vou te mostrar uma foto aqui A de gente quem já que fica é, né? sabendo da aparência, da visão política, de quase tudo, De porque quantos tá tudo filhos, exposto. família, Aham. com quem é casado, o que que faz, profissão. E aí a gente passa a ter a visão da pessoa daquela parte externa, que é... Pode externa ali, mas quem que essa pessoa realmente é? E assim, mas você tem vontade de ter, ou já teve, ou Nunca tive. nunca teve vontade de ter? Não, assim, não tenho. Nunca tive a rede Nunca teve social. rede social. Não, Tem vontade de ter, às vezes tem, porque a questão é essa, né, que a gente tá falando. Infelizmente, a nossa alma exterior hoje tá ali. Às vezes você quer saber o que que você é, o que que as pessoas esperam da gente. Às vezes você pauta tudo ali, a alma exterior, né? Você quer conhecer, você quer que as pessoas te conheçam, é ali, Então, né? você sente o quê? Que você não tá sendo vista. Sua alma exterior Às tá vezes, fragmentada, sim, talvez. fragmentada, Por não né? ter. Pelos lugares que eu frequento, né? Aham. Se as pessoas não frequentam ali os lugares que eu tenho, elas não me conhecem. Mas, querendo ou não, E já na rede social, as pessoas estão sabendo onde a gente tá o tempo inteiro, quase. exatamente. Dependendo do que a gente posta, Mas, né? querendo ou não, é muito isso que a gente tá falando, né? Quando você tem uma rede social ali, né? Igual o título que o Jacobina tinha, as pessoas esperam algo de você. Elas pautam toda uma ideia sobre você, que às vezes Já pode te ser até conhecem, né? às vezes do é que até você mostra ali. até uma ilusão, Daquele às fragmento. vezes. Porque, meu Deus, a gente pode ver, por exemplo, quantas fotos que são editadas, as pessoas só mostram os momentos bons ali, né? E, por exemplo, não sei, vamos supor, um cara que é psicólogo, ele vai postar ali sobre a psicologia, só sobre essa vida psicológica dele, e vão esperar sempre que ele faça só coisa daquilo ali. E aí, por exemplo, ele vai, muda, não sei, acontece alguma coisa com ele, não sei, termina o relacionamento. Então, julgamento. Vamos supor. Aí todo mundo vai julgar, E sabe? todo Não mundo vou vai esperar saber, isso dele. né? E todo mundo vai saber. Eu ia até te perguntar dessa questão da rede social, porque hoje, principalmente os adolescentes, postam fotos e apagam. Eu digo Sim. isso pela minha sobrinha, Lara. Posta foto e apaga. E assim, eu queria entender isso, mas como você não tem, talvez. Na minha cabeça, não deu muitas curtidas. O que que faz uma pessoa apagar, por exemplo, algo que ela já postou? Eu É a acho. aceitação, é a validação? É exatamente isso, eu ia Pode falar ser isso. isso, Acho que né? falta de validação, né? Por exemplo, se as pessoas não validam, vão lá e elogiam, curtiam, né? Não sei, né, o que que levou ela a fazer isso, mas com certeza Você eu acho que é compreende, isso. assim, então a questão dos seus pais talvez não quererem que você tenha Com agora. certeza, eu compreendo, sim. Compreende. Acho que é até melhor, na verdade. Tem muitos pontos positivos. Tem Inclusive, positivos ter essa aluna maravilhosa em sala de aula. Ai, Entregando meu Deus. sempre, assim, com excelência. O pouco que eu já te conheço. Então, é mais ou menos isso que a gente queria tratar hoje, do Machado de Assis, trazendo para os dias de hoje, para a rede social, que Brenda não tem, não adianta procurar. Foi maravilhosa falando, não adianta procurar quem é Brenda pela rede social, você não vai achar. Mas é uma aluna maravilhosa mesmo. E assim, espero trazer outros alunos aqui porque esse podcast pode ser uma ajuda, por exemplo, para vestibular, porque a gente está tratando de um certeza. tema que é conhecimento escolar. Pode ajudar também a uma reflexão sobre a vida, qualquer que seja. Pensar, será que é hora de ter rede social? Será que vale a pena? Por que que eu tenho a rede social? Então é mais ou menos isso. Por que que o Jacobina passou a se reconhecer apenas com a farda?
com o que as pessoas viam dele. E aonde que tá ficando a alma interior ali? Será que eu tô cultivando ela? Será que ela tá realmente dentro daquilo que eu sou? Será que a minha alma exterior tá tomando conta A gente dela? sabe até onde vai a alma interior, até o que é essência nossa e o que já não é. Exatamente. É essa reflexão que a gente queria trazer hoje. Adorei, Brenda! Foi muito bom, Muito Mara. Muito obrigada. obrigada pelo convite. Obrigada por vir mesmo estando com um pouquinho de vergonha. Foi ótimo. Obrigada, espero que vocês gostem também. Até a próxima.